Leandro, fala pra gente, conclua pra gente, por favor, essa aflição nessa, sobre essa aceleração que o próprio mercado, as empresas colocam em cima dos seres humanos, porque todos os equipamentos evoluem, só que o ser humano é o mesmo de quantos, quantos mil anos atrás, né? Uhum. Então, Sim, sim. tecnicamente é o mesmo. E o ser humano é o mesmo e as necessidades, elas ainda são as mesmas, né? Então, que nem nós estávamos fazendo o podcast aqui, aí nós tivemos aí uma quebra, né, do nosso podcast, porque veio a Gabi, ela foi solicitada como mãe, né? Então ela foi solicitada na sua função de mãe, né, e precisou atender essa necessidade, e que é uma das coisas muito interessantes que estão ocorrendo hoje nessa questão desse mundo é, um pouco mais virtualizado, né, onde onde as mães, né, têm que fazer essa dupla jornada, né, tem que Aham, ser mãe e funcionária no mesmo espaço. aham. E, e as necessidades, ela precisa cumprir a sua função de mãe, né? E ela estava me falando, né, a respeito da desaceleração. E eu achei muito interessante, né, que ela estava falando da desaceleração, que ela precisa desacelerar, e aí ela é solicitada nessa função dela de mãe, e é urgente, né? Porque É. não tem como deixar para depois, né? Tem que ser naquele momento. E E isso, o Nicolas chega no né? estúdio e ela sai correndo, E ela desacelerando. sai correndo porque afinal de contas, ela tem que e não tem como deixar, não tem como colocar isso depois eu faço, não, não, é Não na tem hora. como. E, e essa demanda, né, essa demanda que está em cima de nós, né, de todos nós, né, é, você está respondendo a essa expectativa, né? A expectativa de você poder cumprir a sua função dentro da empresa, que é cada vez, as exigências são cada vez maiores, Aham, né? Cumprir a sua função em casa como mãe, como esposa, né? E cumprir a sua função é, na sociedade. Então, tudo isso quando isso está acima do. Quando você precisa responder demais a essa expectativa, aí a gente começa a entrar num assunto que é muito que a gente precisa falar sobre isso, que é a questão do burnout, né? uhum. Mas enfim, é um assunto que a gente vai poder falar isso daí em outras oportunidades. Vamos, você já está convidado e está garantido já. A gente já vamos agendar um próximo bate-papo que Claro. você tem muito a contribuir. Você pode ajudar muito abordando esses assuntos. Ah, você, para mim, essa sua trajetória dentro da área da engenharia mecânica, Uhum. basicamente, ah, e, e se apaixonando pela psicanálise, se encontrando, né, de uma forma diferenciada nessa atividade. Cara, você é um, digamos, um exemplo, é interessante, muita gente, você pode ajudar muita gente contando a sua experiência, contando um pouco dessa sua trajetória, para pessoas que
justamente estão sofrendo essa pressão, tanto jovens quanto já, não importa a idade, mas sofrem pressão de por se decidirem mudar tanto de profissão, ah, elas vão sofrer pressão da família, da sociedade, a pressão que elas têm com relação ao emprego atual delas ou o negócio atual delas. E você é um cara que passou por tudo isso, né? Está passando por isso, continua atuando nas duas áreas. E você é um cara que sabe o que acontece ali nesse mundo corporativo. Você passou por tudo isso, então você tem uma propriedade. Eu entendo que você tem uma propriedade diferenciada para ajudar essas pessoas dessas mesmas áreas a, a resolverem essa questão com elas. É como eu enxergo. Então, cara, você, né, independente do nosso contato, da nossa amizade, de todos esses 26 anos aí que a gente já se conhece, né? Independente disso, cara, eu admiro a sua trajetória e vejo que você pode contribuir muito. Esse foi um dos fatores também que a gente pensou em você, e você de coração aberto aí aceitou o nosso convite com o intuito, putz, vamos ajudar, né? Isso, cara, agradeço demais aí, a gente agradece muito aí a tua contribuição. Sim, eu que agradeço o convite. E quando vocês me falaram do projeto, né, o projeto de vocês, do podcast, e a gente conversou sobre como que o que daria para se trazer em relação a essa minha experiência, Aham, porque realmente é algo que é um pouco fora, né? Porque eu venho de uma área de exatas e depois faço esse link com a área de humanas, que são áreas bastante distintas uma da outra, são áreas que no seu ambiente elas se conversam, quase não se conversam, né? Não tem, ao menos que eu tenha um paciente que seja da área de exatas, mas fora isso, a indústria mesmo ela possui ali a pessoas da área de humanas, mas é para resolver questões que muitas vezes nós não tratamos na clínica, né? E a aham. clínica é algo muito específico. A clínica é um ambiente bem diferente do ambiente corporativo. E, assim, a ideia, quando você falou, né, no projeto, foi justamente trazer essa noção da possibilidade. É possível, sim, você poder mudar o rumo da sua vida, né? Uhum. Nada é definitivo, nada é para sempre, nada é nada precisa ser definitivo, né? Então a gente pode sim escolher hoje uma coisa, escolher outra coisa amanhã. Lógico, haverão prejuízos nas escolhas, e isso é uma coisa que precisa ficar bem alinhado, né? Que há prejuízos, né? A partir do momento que eu faço uma determinada escolha em detrimento de outra, né? Que eu tento transitar entre dois lugares, é, alguma coisa se perde, mas, mas a gente tenta minimizar essas perdas para que possa prevalecer o desejo, né? O meu desejo. Hoje eu tenho o meu desejo de análise, de ser um analista, é um desejo que ele foi construído. Ele não veio assim da noite para o dia, mas ele foi construído ao longo do tempo, né? Que eu fui entrando em contato com a teoria, fazendo análise, e aí a gente eu também, dentro dessa minha trajetória, eu acabei fazendo uma coisa que foi crucial
na minha vida, que foi quando eu comecei a fazer AT, né, que é acompanhamento terapêutico, que é uma outra função onde a gente trabalha as psicoses, né, que eu fiz um curso de 1 ano e meio, se eu não me engano, Aham. e lá nesse curso é que eu passei a ter um contato maior com a psicanálise lacaniana, né? Porque eu sou, apesar de a psicanálise ser criada por Freud, houveram teóricos que discutiram determinadas partes que o Freud não conseguiu é, é, trazer toda uma abrangência, né? Freud ele foi genial, foi específico, mas outras pessoas trouxeram contribuições importantes também. O Lacan foi uma delas. E eu Uhum. sou orientado pela psicanálise lacaniana. E com isso eu entrei nesse curso, eu entrei em contato, né, com a psicanálise lacaniana, com a teoria psicanálise não, mas a teoria lacaniana. E foi ali que mudou para mim. Foi quando eu fiz esse curso de AT que tudo começou parece que o meu desejo de ser analista se tornou muito maior ali naquele momento. Certo. E aí eu fui buscar aquilo que eu precisava para entender, né, a psicanálise lacaniana, que ela para você entender mesmo, ela leva muito tempo, né? É uma teoria bastante complicada, mas me aguçou minha curiosidade e eu fui atrás. E com isso, eu escolhi essa mudança, né? E isso é uma coisa que precisa estar bem ali dita, né? Que eu escolhi. Eu fui atrás e falei, não, eu fazer diferente, eu quero fazer outra coisa, eu quero buscar um outro conhecimento, né? E, e com isso eu me propiciei o que hoje eu me considero muito feliz com isso, né? Muito feliz Uhum. em fazendo as duas áreas. Eu acho que eu me enriquece muito a engenharia, mas a psicanálise também me trouxe um olhar sobre o mundo que eu não imaginava. Eu não imaginava que eu pudesse enxergar o mundo por aquela forma de por essa teoria, né? E eu fui atrás e me sinto muito feliz com ela. Gabi está aqui de volta. Uhum. Gente, eu acredito que, só para encerrar então, Leandro, por isso que eu falo, quão enriquecedor é essa sua, essa sua trajetória, porque você ainda você atua como engenheiro e como psicanalista. Então, quando você está atuando como engenheiro, você vai trazer para aquele teu ambiente o seu lado psicanalista e você pode contribuir muito com isso, onde for possível, porque a gente não pode esquecer que quem está na área de exatas, atuando na área de exatas, são humanos. Precisa de trato humano. Então, não tem como, não tem como separar isso, né? Não tem como separar. Então, tudo bem, quem é de humanas, trabalhando na humanas, está só humanas, mas quem é de exatas é um cara de humano, é um humano que está fazendo. Então, esse auxílio, essa experiência na área de humanas, inserida naquele ambiente de exatas, para mim, eu acho isso incrível, incrível. É uma quebra de paradigma e é uma contribuição gigantesca para a empresa, para os colaboradores, para aquelas equipes. A minha opinião eu acho isso incrível. Se Incrível. você me permite uma observação pessoal, nossa, Claro, sempre.
Eu acho que vocês que são, vou dar o exemplo de engenheiro porque eu sou casado com um engenheiro, tenho essa experiência diariamente. Vocês têm uma habilidade incrível e transmite isso. Então, vou dar um exemplo mais fácil. Por exemplo, você leva as coisas para uma forma mais lógica, mas ao mesmo tempo, Sim, você, numa situação do dia a dia, uma situação, sei lá, de uma coisa pessoal mesmo, vou pensar num problema que aconteceu, você consegue visualizar aquilo de uma maneira mais simples, vamos dizer assim, mas, por exemplo, o Leandro, ele avalia como que se fala quando não é processo, esqueci a palavra agora, quando é sempre a mesma coisa, esqueci. padrões. Padrões. Ele avalia padrões, e aí ele avalia as coisas de uma maneira mais como numa visão observador. Então, Uhum. o que eu estou querendo dizer com isso? Vocês têm uma habilidade ao longo de muitos anos trabalhando na engenharia que transmite na parte, porque você é o ser humano, Sim. no teu dia a dia. Então, acho que essa habilidade vocês trazem isso. Isso Acho, é acho que é porque a gente tem incrível. uma pegada humanizada também. É, O que eu acho bacana é você humanizar o raciocínio lógico. É um negócio meio maluco, mas é isso que eu estou querendo dizer. resumindo é isso. Humanizar o raciocínio lógico que a maioria dos, dos formandos do pessoal de exatas tem, né? Tanto é que ele é usado em várias áreas, né? Você acha engenheiros até em finanças, eles adoram essas características, digamos, principalmente dos engenheiros, mas de quem é de exatas, que tem o raciocínio lógico. E se você consegue humanizar o raciocínio lógico, eu acho incrível isso. Acho que é isso que ajuda. O que você acha, Leandro? Não, eu acho bem interessante, e aí a gente volta para aquilo que nós falamos lá no início sobre o ser e o Uhum, estar, uhum, porque a gente falou do ser como algo que ele mal dimensionado, ele pode trazer uma certa uma certa angústia, né? O sim, fato do ser. Mas quando veja, quando você é atravessado por aquilo que você estudou, né, que nem a engenharia, você é atravessado pela experiência dentro da engenharia, quando você é atravessado pela experiência dentro da psicanálise, da psicologia, do direito, seja qual for a função ou profissão, a partir do momento que você é atravessado, você passa a pensar a partir daquilo. E quando você pensa e aquilo ele muda a nossa estrutura, muda a nossa forma de olhar as coisas, né? E é isso que é importante, né? Quando você, seja ela humanas ou exatas, você, a partir do momento que se você é atravessado por essa experiência, você passa a pensar a partir daquilo. Então você não é, mas você foi atravessado por essa experiência e você não consegue mais pensar o mundo sem ser através daquilo que você experienciou.